Muito bem, amigo telespectador, você em Campos, Macaé e Rio das Ostras, que acompanha o nosso programa ao vivo, né? Aqui pela Terceira Via TV e também com a imagem em HD. Você que quer acompanhar até pela internet, que tem internet em casa, como a gente sempre recebe, né, a correspondência, interagindo, o pessoal de São Fidélis, principalmente de São Francisco e São João da Barra. Bom, eu estou aqui hoje, vamos falar de Goitacazes. Eu estou aqui, tenho um prazer enorme de receber. Imagina vocês, a gente não se conhecia bem, mas pessoa de uma família tradicional aqui em Campos, fomos vizinhos na Rua Almirante Greenhall, lá no Parque Tamandaré, né? Rodolfo Laterça, né, que é advogado também, diretor do Goitacazes Futebol Clube. E eu até perguntei a Rodolfo por telefone, falei, Rodolfo, como é que estão as coisas, as contratações? Ele falou, olha, não é minha seara, não é o meu campo. Né? A minha função no Goitacazes é convocar a torcida, é arregimentar associados, torcedores, né? Porque um clube como o Goitacazes, com a tradição que tem, não pode ter um número reduzido. A torcida é a quinta maior do estado do Rio, sem dúvida alguma. Sim. É a maior torcida de Campos, queira ou não. Mas, na verdade, não pode... tem que ter a participação do torcedor, sim, não só nos jogos, mas na vida do clube, no dia a dia do clube. Então, Rodolfo, prazer enorme estar com você. Você vir aqui a Terceira Via TV e a gente poder falar para o Goitacazes do seu trabalho, da sua missão à frente desse setor do Clube Alvianil. Uma boa tarde para você, começando o programa 1h30 da tarde. E aí, meu filho, como é que está a coisa lá no Azul? O que você espera da torcida do Goitacazes? Boa tarde, Cândido. Antes de mais nada, deixa eu fazer só uma correção, que quando você me perguntou aqui, eu sou bacharel em Direito. Bacharel. Se algum amigo aí falar que eu advogo, vai dizer que eu estou cometendo até... Sim, não, bacharel em Direito. Porque eu sou funcionário público do Estado e a minha profissão é incompatível com a advocacia. Perfeito. Então eu só sou formado em Direito. Formado em Direito, tá certo. Eu não posso exercer... bacharel em Direito. Não posso, a não ser que eu venha me aposentar, eu posso fazer a prova da ordem. Da OAB e tal, exato. Exatamente, Claro. entendeu? Mas e aí? Mas não vem ao caso, não, né? Mas só para corrigir, porque tem amigos que... claro, com certeza. Ele não é advogado, não sou. Mas e aí, o que você espera da torcida? Qual o apelo que você faz ao torcedor do Goitacazes, você que está organizando esse departamento lá? Na verdade, o que acontece? O Goitacazes estava para encerrar as atividades numa reunião do Conselho Deliberativo que eu participei. A última reunião do Conselho Deliberativo da gestão anterior. Das 3 gestões, né? Porque da eleição do Robson Neto Barreto, teve ele à frente como presidente, teve o Márcio Rocha como presidente, que era o vice. Exatamente. E depois, após a renúncia, teve o Márcio Danilo, presidente do Conselho Deliberativo. Presidente do Conselho que ocupou o presidente. Que empurrou até o final, fez a eleição. Marcou a eleição, abriu inscrição, prazo de inscrição, não houve candidatura, prorrogou-se, né? O prazo, não apareceu ninguém. E, por conta disso, naquela reunião do Conselho, que, na verdade, estatutariamente, eu nem era para ser mais conselheiro, porque o Estatuto prevê, se faltar 3 consecutivas ou 5 alternadas sem justificativa, perde a vaga. Criando-se a vaga, sobe alguém da suplência para o lugar. Perfeito. Mas a coisa lá não estava muito organizada, o que já está sendo feito agora pelo atual presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Armando. Sérgio Armando Filho. Junto com Elmo Cordeiro, filho de Paulinho Guaiamum, torcedor tradicional do Goitacazes. Paulinho Guaiamum, trabalhamos juntos na antiga TV Norte Fluminense. Isso, uma pessoa espetacular. Espetacular. Que outro que voltou por conta da credibilidade. Então, estava afastado, não ia mais, veio o filho que trouxe. Foram à Assembleia Geral Extraordinária, e aí passaram, e o Elmo hoje, fazem parte do conselho, desse novo conselho, né? Certo. Então, por conta dessa coisa de não organizar as coisas conforme tem que ser, tudo ipsiliter, né? Certo. Foram deixando e o Rodolfo Laterça acabou ficando no Conselho Deliberativo, né? Se eu não tivesse ficado, se eles tivessem observado que eu não fui às reuniões,
porque eu tive que me mudar de Campos por um período para resolver questões pessoais, particulares, mas nunca deixando de vir aqui. É a minha casa lá, onde eu fui nascido e criado, conforme falei contigo, ainda moro lá, no Tamandaré. Não, mesmo Almirante Greenhalgh, no mesmo endereço, né? 126. 126. Eu morei no 96, 10 números a menos. Próximo, bem próximo, bem próximo. Então, se alguém quiser fazer alguma cobrança minha, eu creio que eu não esteja devendo a ninguém. Mas está lá o endereço, moro no mesmo lugar. Mas então, não fizeram essa remoção. E o conselho estava funcionando de forma até fragilizada. Porque o ideal é você também ter um conselho forte, presente, atuante. Claro, atuante. Né? Porque na hora de um socorro, uma conta de luz, você não tem campeonato, você não tem patrocínio, você não tem nada. Você tem os conselheiros para dali começar. Exato. Como nós começamos a nossa confraternização? Nós começamos dali. Nós saímos da reunião do conselho com 500 ingressos vendidos. Que eu perguntei, quem assume aqui? Eu pedi ao mais humilde. Fulano, quanto você pode ficar, por favor? Aí D'Artagnan Fernandes perguntou, mas não pode devolver. A R$10 o ingresso de um churrasco final de ano, agora em novembro. Lembro que houve. 10. Começou 10, 20, 30, 10 de novo, 40, tal. Aí eu fiquei com um pouco mais, D'Artagnan também, o Carlos Barreto também. Saímos dali com 500 ingressos já vendidos. Vendemos mais 300 e qualquer coisa. Deu 800 e poucos ingressos vendidos. Certo. Só ali já deu 800 e pouco, já deu 8 mil e poucos de ingressos. Mas o lucro da bebida, que foi pego em consignação, deu um lucro, porque nós pegamos o clube de forma sucateada, né? É isso que, inclusive, eu gostaria de falar com você, porque vocês chegaram até a cogitar do seu nome para presidente, não foi? Sim. Isso, o que acontece? Em tudo na vida existem bastidores, né, Cândido? Exatamente. Nas nossas vidas pessoais existem coisas que nós podemos falar em público e tem coisas que não. Com certeza. Pertence só à família, só ao núcleo familiar de casa. Tem coisa que é só o núcleo de casa, tem coisa que já os outros familiares, os primos, tios já podem saber. Exatamente. Então, tudo na vida existem bastidores. O que ocorre? Hoje, em Campos, existem muitos bastidores. Existem, no meu entender, bastidores que eu não posso provar, tá? Mas existem bastidores, eu posso afirmar, eu afirmo que existem bastidores e bastidores maquiavélicos que, no meu entender, se não houver essa ruptura, vão pôr fim ao futebol de Campos. Vão pôr fim. É o chamado fogo amigo, às vezes. Exato. Mas, infelizmente, e tudo por causa às vezes, por causa do vil metal. Uma quantia pequena, ínfima, que não vai resolver a vida de ninguém. Caixão não tem gaveta, o cara se troca para poder intermediar um negócio, aí ele compra uma coisinha ali e tal, ele acaba com um clube de futebol que cria esperança numa criança, criança que quer jogar no Goytacás, que ela sonha, ela vê hoje aí, é mais fácil ir ver as crianças, os adolescentes verem jogos internacionais, né, na Inglaterra, do que daqui da nossa região. É da Espanha, diferente da nossa época. Exatamente. Né? Nós não estávamos nem aí para eles. O ideal, o Laterça, eu vou dizer uma coisa, na minha época, o ideal de toda criança era jogar no seu clube, no clube de origem, de preferência no clube que ele torcia por ele. Isso. E segundo, no máximo, jogar no Rio de Janeiro, que era vitrine do futebol. Sim. Vasco, o Flamengo, o Fluminense, etc. Hoje em dia, o que você disse, o garoto já começa, pessoas incutindo na cabeça das crianças, com escolinha e tudo mais, botando na cabeça da criança que vai vender, colocar aquela criança num grande clube e que vai para fora do país. Sim. Por isso que surgem tantos jogadores brasileiros fora do país que a gente nunca ouviu falar. Perfeito. Não, isso aí dá até, essa conversa dá para ficar aqui até de noite. Para outro programa, a gente convidar você de novo. Que eu também não discordo, tá? Que hoje nós temos brasileiros no Vietnã, exato, na Coreia, na China, mas muito. Não, e nas terceiras divisões, nas segundas divisões de Portugal, da Espanha, tudo. Tem muito. E eu acho válido, porque o rapaz sai da periferia de Campos. Agora, onde ele começa a jogar? O que nós temos que fazer? Resgatar a cidadania dessas pessoas. Claro. E aí onde que o clube que pode projetá-lo para ele já fazer uma vitrine para ele? Pode ser o Goytacás, pode ser o nosso rival, o Alvinegro, pode ser o Rio Branco,
de Campos, que está lá, o Rio Branco do Edinho É. e do César Barreto, está lá, ninguém Exatamente, ajuda. ninguém ajuda, Ninguém não tem- ajuda, é. está lá lindo, espetacular o espaço. João Luiz está lá trabalhando todo dia, você chega lá, está tudo arrumadinho. Está lá Rio Branco esperando. Não tem espaço. Não tem nada, não tem É. ajuda nenhuma. E o Campos que agora que apareceu, com esse pessoal aí que vem, né, É. fazendo, tocando futebol, que agora eles vão ver o que é despesa, o que a Série B é tipo, Série B é diferente. diferente, o gasto é muito Série maior. C é quase que amador, É. né? Mas a Série B já é difícil. Sim. Então, o que ocorre? Voltando ao nosso Goytacás, eu fiquei sabendo, quando eu fiz a aquisição de um patrimônio lá em Niterói, por uma pessoa, ficou meu amigo, torcedor do Botafogo, morador do Meier, e ele trabalhava em Niterói, numa empresa, uma grande empresa do mercado imobiliário. Eu brinquei com ele por ele ser Botafogo demais, porque a tela do notebook era com o Botafogo, do telefone era Botafogo, Certo. o adesivo do automóvel dele tinha um Botafogo, o toque do telefone era do Botafogo. Um dia eu brinquei com ele, falei, você é Botafogo. Aí ele ficou brincando, aposto que é Flamengo. Eu falei, não, é Vasco. Eu falei, não, tricolor você não é, aquela brincadeira, né? Tem sempre aquela brincadeira com relação ao tricolor, que não tem nada a ver, né? É. Aí eu falei, não, América? Eu falei, não. Eu falei, pô, só tem esses times no Rio? Aí quando eu falei que era Goytacás, ele, pô, Goytacás. Aí começou a lembrar, um cara com 56 anos na época, mais ou menos, que eu me lembro, se tem 4 anos, deve estar com 60 agora. É o time do Tonico Pereira, né? Não, exato. Aí ele foi lembrando, ele foi resgatando, foi voltando ao passado, a época que ele voltava ao Isso. passado. Aí eu falei que eu conheci Russão, da Folgada, Ah, que era nosso claro. amigo, né? Embora mais velho, mas eu, novinho, adolescente, já gostava de uma cerveja naquela época. Hoje eu já nem bebo mais. Mas bebi cerveja com Russão, da Folgada. Tive esse prazer de beber com aquela velha guarda do Botafogo, né? Isso. Nós éramos super bem recebidos em Marechal Hermes. Isso. Né? Ninguém toca na torcida do Goytacás. Todo mundo é meu amigo. E É. ele vestia a camisa do Goytacás, segurava, beijava os É, me lembro. O Russão era um fanfarrão, né? É. Uma pessoa boníssima. Brigão, mas uma pessoa boa, com um coração bom. É. Então, eu fui comentar isso com ele e falou que ele pertenceu à Folgada, do Russão. Aí foi um barato. Falamos do Moçambique, da Império Vinegro, da Lúcia da Raça Vinegra, do Mauro. Ficou aquele papo descontraído, né? Não falamos do negócio em si, dali do empreendimento, que ele era o gerente do empreendimento imobiliário. E ele me falou que havia ido lá em Niterói um grupo de empresários de Campos, do ramo de obras, pessoas que trabalham com empreiteiras. Ele não soube definir bem, mas deu a entender que eram obras vinculadas à coisa pública. Sim. E que eles iam comprar o americano. Ele me falou isso numa outra ida lá. Porque quando eu falei Rodolfo Laterça, Goytacás, joga na internet que você vai ver que eu sou Goytacás. Aí havia aquelas matérias que vão para a mídia eletrônica e ficam perpetuadas ali, né? Porque você procura... Vamos fazer o seguinte, você vai contar isso no terceiro bloco, nós estamos com o tempo do segundo bloco esgotado. É interessante, um grupo daqui de Campos que esteve lá em Niterói dizendo que ia comprar americano. Mas daqui a pouco nós vamos voltar e tem muita coisa para conversar com o Laterça, também nesse terceiro bloco, que nós vamos entrar daqui a pouco, justamente sobre isso e sobre a importância da participação da torcida na vida do clube, porque não vale a pena, não tem cabimento, é maior torcida. Vamos ir para o estádio, vamos torcer, xingar, pintar, é um direito que o torcedor tem, pagou o ingresso, mas acontece que o mal tem obrigação também, e a obrigação dele é contribuir com o clube. Existia um negócio antigamente chamado sócio contribuinte. A gente quase que não vê hoje em dia praticamente isso. Fala, sócio torcedor, mudou. Não. Entendeu? Não. Daqui a pouco a gente volta. Segura aí, que esse aqui não tem papo na língua, não. É rapidinho, é pai e bola.